Uma humilde funcionária foi trabalhar na mansão de um milionário, sem saber que sua filha e madrasta moravam lá. Capaz de qualquer coisa para manter as aparências, até que um dia ouviu a menina chorando atrás de uma porta fechada e, quando a abriu, descobriu algo que ninguém ousara ver. Antes de continuar, diga-nos de que país você nos segue e não esqueça de se inscrever e deixar seu like, pois o que você está prestes a ver vai direto ao coração. Fique até o final, porque o segredo escondido atrás dessas paredes vai te prender até o último segundo. Naquela noite, a chuva castigava as ruas do Rio de Janeiro como se quisesse lavar todos os pecados da cidade. O táxi parou diante dos portões de ferro de uma imensa mansão cercada por jardins molhados e sombras que dançavam sob a luz dos relâmpagos. Maria Silva apertou contra o peito a bolsa surrada onde guardava o inalador da filha e o pequeno retrato de Clara, a menina de 8 anos que era sua razão de existir. As mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pelo peso da esperança. Aquele emprego significava o tratamento de que a filha tanto precisava. O segurança olhou para ela com desconfiança, mas abriu o portão após confirmar seu nome na lista. Ao atravessar o jardim, Maria teve a estranha sensação de estar entrando em outro mundo. Um mundo que não pertencia a ela. O ar tinha cheiro de flores caras e solidão. Lá dentro, a mansão dos Oliveira era silenciosa demais, ampla demais, perfeita demais. Um quadro enorme no saguão mostrava o senhor Ricardo Oliveira ao lado da filha pequena e da esposa falecida. Havia algo na pintura, um brilho ausente no olhar da menina, que fez Maria estremecer. Foi recebida por Vanessa, a atual esposa do empresário. Uma mulher de beleza fria, sorriso controlado e olhos que pareciam medir cada gesto de quem estivesse diante dela. Vanessa explicou as regras com voz firme. Horários rígidos, proibições claras, silêncio absoluto nos corredores à noite. Maria ouviu tudo com respeito, mas notou a ausência da filha de Ricardo. Sofia, que segundo a patroa estava descansando. Horas depois, já instalada no pequeno quarto do andar térreo, Maria ouviu passos apressados e o som abafado de uma discussão, vozes duras, seguidas de um silêncio tenso. Ela se aproximou da escada e viu no andar de cima uma adolescente de muletas tentando descer com dificuldade, enquanto Vanessa a observava impassível. O olhar da mulher não era de cuidado, era de cobrança. A menina pálida mantinha a cabeça baixa, e Maria percebeu o leve tremor em suas mãos. Nos dias seguintes, a rotina da casa se revelou tão opressora quanto as paredes de mármore que a cercavam. Vanessa controlava tudo: o horário das refeições, o tom das conversas, até o modo como as cortinas deviam ser abertas. Ricardo quase nunca estava presente. Passava o dia inteiro em reuniões, deixando o lar nas mãos da esposa, que tratava a casa como um palco, e todos ali como figurantes. Mas bastou uma semana para que Maria notasse o que ninguém ousava comentar. Sofia não sorria. Tinha apenas 14 anos, mas o olhar cansado de quem já conhecia o medo. Usava uma prótese na perna direita, resultado de um acidente do qual pouco se falava. Quando a madrasta se aproximava, a menina se encolhia, e o ar da casa parecia congelar. Maria sentia um aperto no peito, como se algo terrível estivesse escondido atrás da fachada perfeita daquela família. Certa noite, durante mais uma tempestade, Maria estava recolhendo as roupas do varal interno quando ouviu um som suave, quase um soluço. A princípio pensou que fosse o vento, mas o choro se repetiu, abafado, vindo do corredor do segundo andar. Subiu com cuidado, descalça, para não fazer barulho. O som vinha de um dos quartos fechados, e cada passo era um peso na alma. Aproximou-se da porta e encostou o ouvido. A voz de Sofia soava fraca, entrecortada de medo. Maria tentou chamar, mas não houve resposta. A maçaneta girou com um estalo metálico. Lá dentro, a luz era fraca, e o cheiro de perfume caro misturado a lágrimas enchia o ar. No canto, Sofia tremia, abraçando as próprias pernas com o olhar perdido. Maria sentiu o coração disparar. O que via não era apenas tristeza, era desespero. E naquele instante, entendeu que aquela casa guardava um segredo pesado demais para o silêncio. Foi ali, diante daquela porta aberta, que tudo começou a mudar. O que Maria viu naquela noite não apenas transformaria seu destino, mas também exporia as feridas de uma família que vivia de aparências. Os dias seguintes àquela noite foram envoltos em um silêncio desconfortável, como se as paredes da mansão guardassem segredos que preferiam não ser ouvidos. Maria tentou manter a rotina, limpando os cômodos, servindo o café, passando as roupas,
Mas o olhar de Sofia não saía de sua mente. A menina andava sempre cabisbaixa, e quando cruzava com a madrasta, parecia se encolher como quem teme ser notada. Vanessa, por outro lado, irradiava uma presença quase teatral. Andava pela casa com saltos altos que ecoavam como um lembrete de quem mandava ali. Suas palavras eram medidas, seu sorriso ensaiado. À mesa, ela falava de caridade, de boas ações e de eventos sociais, enquanto Sofia mal tocava na comida. Ricardo, o pai, limitava-se a concordar, distraído com o celular ou com as notícias do mercado financeiro. Parecia não ver nada, ou fingia não ver. Certa manhã, Maria subia as escadas para trocar a roupa de cama dos quartos quando ouviu novamente a voz de Vanessa. A porta do quarto de Sofia estava entreaberta e ela não resistiu à curiosidade. Ficou parada em silêncio, observando pela fresta. Vanessa estava de pé diante da menina, os braços cruzados, a expressão dura. "Endireita essa postura", ordenou. "Você anda como uma vítima, e eu já disse que não quero pena dentro desta casa." Sofia tentava equilibrar-se com a prótese, o corpo tremendo de esforço. "Eu estou tentando", respondeu a menina, a voz quase um sussurro. Vanessa se aproximou lentamente, abaixando-se para ajustar o encaixe da prótese, mas o gesto que parecia de cuidado rapidamente se tornou agressivo. Ela apertou o suporte metálico com força, fazendo Sofia soltar um gemido de dor. "Tente melhor", disse fria. "Sua mãe se foi porque você não conseguiu correr. Lembre-se disso antes de se fazer de fraca." Maria tapou a boca com as mãos, o coração batendo descompassado. Era uma crueldade que ela jamais imaginara testemunhar. Quis entrar, gritar, defender a menina, mas o medo a travou. Sabia que se enfrentasse Vanessa ali seria despedida, e sua filha Clara ficaria sem tratamento. Engoliu o choro e desceu em silêncio, levando consigo uma dor que não era sua, mas que começou a carregar como se fosse. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. O som do choro de Sofia ecoava em sua mente, misturado à lembrança do olhar vazio da menina. Pensou em Clara, tão pequena e frágil, e imaginou o que faria se alguém a tratasse daquela forma. O instinto de mãe começou a falar mais alto do que o medo. No dia seguinte, Maria tentou se aproximar discretamente. Preparou o café da tarde e levou uma xícara até a biblioteca, onde Sofia costumava ficar lendo sozinha. Trouxe um bolo de fubá. Disse com um sorriso tímido. "Fiz demais, achei que você talvez quisesse um pedaço." Sofia hesitou, olhando em volta, como se temesse ser flagrada. "Se a Vanessa souber, ela não vai saber", respondeu Maria em voz baixa. "Às vezes a gente precisa de um pouco de doçura escondida." Foi o primeiro sorriso sincero que viu no rosto da menina. Pequeno, contido, mas real. E naquele instante, um vínculo silencioso começou a se formar. Os dias se seguiram, e Maria passou a observar mais atentamente. Notou que Vanessa costumava exigir tarefas desnecessárias de Sofia. Fazê-la caminhar longos trechos do jardim sem ajuda, subir e descer escadas com livros pesados, repetir gestos até a exaustão. Dizia que era terapia, mas era punição disfarçada. Certa tarde, enquanto limpava o corredor do andar superior, Maria ouviu novamente o tom cortante da madrasta. Mais uma vez. "Não pare!" Sofia estava sem equilíbrio, o rosto banhado em suor, a prótese rangendo. Quando finalmente caiu, Vanessa não se moveu para ajudá-la. Apenas observou impassível. "Levante. Você não vai aprender a ser forte no chão." Foi o limite para Maria. Sentiu o impulso de correr até lá, mas se conteve. Em vez disso, teve uma ideia. Pegou o celular velho que usava apenas para falar com Clara e começou a gravar o áudio, escondido no avental. Não sabia o que faria com aquilo, mas precisava registrar. Sentia que, se não o fizesse, ninguém acreditaria. Naquela noite, quando Clara lhe ligou dizendo que o ar do quarto do hospital estava frio demais, Maria chorou em silêncio. 2 meninas sofrendo, cada uma em um canto, uma pela doença, outra pelo abandono. E ela, dividida entre o medo de perder o emprego e o dever de proteger uma criança que não era sua, mas que lhe despertava o mesmo amor. No dia seguinte, Vanessa anunciou que instalaria câmeras nas áreas comuns da casa, para manter a segurança. Mas Maria sabia o que aquilo significava. Vigilância, controle, silêncio imposto. Sentiu o estômago revirar. Cada gesto, cada olhar agora seria observado. Ainda assim, jurou para si mesma que não deixaria Sofia sozinha.
O que ela não sabia é que, a partir dali, cada passo dentro daquela mansão se tornaria um jogo perigoso e que a verdade que começava a emergir poderia destruir-a. Todos os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa que parecia se espalhar por cada canto da mansão. Desde que Maria começara a agravar os abusos escondida, o peso do segredo crescia dentro dela como uma chama difícil de controlar. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. Bastava um deslize para perder o emprego, ou pior, colocar Sofia em risco. Ainda assim, a ideia de permanecer calada lhe parecia insuportável. Vanessa continuava com sua rotina impecável. Roupas de grife, jantares elegantes, reuniões beneficentes. A mansão era uma vitrine de perfeição, e cada gesto da mulher parecia calculado para manter a imagem de esposa exemplar e madrasta dedicada. Mas Maria, que agora observava com atenção, via os detalhes que os outros ignoravam. O olhar gelado, o tom autoritário, a manipulação constante. Ricardo, o marido, vivia alheio. Saía cedo e voltava tarde, trazendo consigo o cheiro do trabalho e a exaustão de quem preferia não enfrentar a própria casa. Maria percebia que ele evitava qualquer confronto. Quando Sofia tentava se aproximar, ele se limitava a dar um carinho rápido no cabelo, um estude direitinho e nada mais. Era como se também carregasse culpa, uma culpa silenciosa que o fazia se afastar. Certa tarde, enquanto limpava a cozinha, Maria ouviu passos leves e uma voz tímida. Era Sofia. "Maria", disse ela hesitante. O bolo daquele dia estava uma delícia. Maria sorriu surpresa com a iniciativa. "Que bom que gostou, meu amor. Quando eu era menina, minha mãe fazia igual, com canela por cima." Sofia olhou em volta antes de sussurrar. "Será que você poderia me ensinar a fazer?" A pergunta veio carregada de medo e esperança. Maria entendeu que aquele pedido não era apenas sobre bolo. Era um gesto de confiança. Era o início de algo. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar em momentos estratégicos, quando Vanessa saía para o salão de beleza ou quando Ricardo estava trancado no escritório. Maria ensinava Sofia a misturar os ingredientes, e entre risadas baixas e farinhas espalhadas, a menina parecia se libertar, ainda que por alguns minutos. Era ali, naquele pequeno espaço de rebeldia doce, que nascia um laço forte, invisível e perigoso, mas o medo não tardou a voltar. Uma manhã, Vanessa encontrou farelos de bolo sobre o balcão e perguntou, com um sorriso que escondia a ameaça: "Quem andou cozinhando sem minha permissão?" Sofia ficou imóvel, o rosto pálido. Maria interveio com calma. "Fui eu, dona Vanessa. Achei que um bolinho caseiro daria um cheiro bom à casa." Vanessa a olhou demoradamente, como quem mede as intenções de alguém. "É bom que saiba qual é o seu lugar." "Maria, a cozinha é sua, mas a menina não." Aquelas palavras ecoaram como um aviso. A partir daquele dia, Vanessa passou a observar Maria mais de perto, fazendo perguntas sutis, testando limites. Ainda assim, Maria continuou ajudando Sofia, agora com mais cautela. Em uma tarde chuvosa, enquanto arrumava o quarto da menina, Maria percebeu que a prótese de Sofia estava mal ajustada. O encaixe machucava a pele e ela mancava cada vez mais. Sem pensar duas vezes, Maria pegou sua pequena caixa de costura e começou a adaptar as alças de tecido que seguravam o suporte. "Se você apertar aqui, dói menos", explicou. "Não é o ideal, mas ajuda." Sofia a observava em silêncio, os olhos marejados. "Por que você faz isso por mim?" perguntou. Maria respirou fundo antes de responder. "Porque ninguém deveria sentir dor quando pode ser ajudado." Foi nesse instante que o vínculo entre as duas se selou, silenciosamente. A menina encostou a cabeça no ombro da empregada e, pela primeira vez, deixou que as lágrimas caíssem sem medo. Aos poucos, Sofia começou a sorrir mais. Passava horas na cozinha ajudando a bater massas. Contava pequenas histórias da escola. Falava de sonhos que tinha antes do acidente. Maria ouvia tudo com o coração apertado, tentando esconder a preocupação com Clara, que no hospital enfrentava uma nova fase do tratamento. Às vezes, a menina tossia tanto ao telefone que Maria precisava fingir firmeza para não desabar. Enquanto o vínculo com Sofia crescia, a tensão na casa também aumentava. Vanessa notava o comportamento mais confiante da enteada e sentia que algo estava fora de seu controle. Um dia, durante o jantar, olhou friamente para as duas e disse: "Engraçado,
Ultimamente você anda sorrindo demais, Sofia. Será que devo me preocupar? Sofia engoliu em seco. Ricardo não percebeu o tom, distraído com o noticiário. Maria manteve o olhar baixo, mas sabia que Vanessa já suspeitava. Naquela noite, Sofia deixou um bilhete escondido sob o prato de Maria. Obrigada por não me deixar sozinha. Maria guardou o papel como se fosse uma joia. Sabia que a bondade que partilhavam era sua única arma contra o medo. E também sabia que o jogo estava prestes a mudar, porque quanto mais Vanessa desconfiava, mais cruel se tornava. Mesmo assim, Maria não recuou. Continuaria ajudando Sofia em segredo, ainda que o preço fosse alto. O amor, pensava ela, é o único tipo de coragem que ninguém pode tirar. E naquela casa cheia de câmeras e segredos, esse amor seria o começo da resistência. As semanas seguintes transformaram a mansão dos Oliveira em um campo minado. Cada canto parecia observar. Cada sombra parecia carregar um segredo. Desde que Vanessa mandara instalar câmeras nas áreas comuns, o ar da casa se tornara denso, sufocante. Maria já não conseguia respirar em paz, nem mesmo quando estava sozinha. Sabia que, a qualquer momento, um movimento errado poderia ser o suficiente para que descobrissem tudo. Os áudios gravados, os gestos de carinho, as conversas escondidas. Vanessa caminhava pela casa com um olhar de quem tudo sabia. Passava os dedos pelas superfícies, verificava cada detalhe, testava a lealdade de todos com perguntas veladas. Sofia comeu direito? Maria, por que você demorou tanto na lavanderia ontem? Esses lençóis foram trocados mesmo? Cada frase vinha com uma ponta de ameaça. Era o tipo de mulher que não gritava para demonstrar poder. Ela o exercia com o silêncio calculado de quem tem prazer em ver os outros temerem. Sofia, por sua vez, parecia se fechar novamente. O brilho tímido que havia voltado aos seus olhos desaparecia aos poucos. Evitava contato, andava sempre tensa, os ombros encolhidos como se pressentisse algo ruim. Às vezes, durante o jantar, olhava para Maria em busca de coragem, mas a empregada só conseguia responder com um olhar rápido, quase imperceptível de quem dizia: "Aguente firme." Uma tarde, Maria encontrou Vanessa no corredor, observando uma das câmeras recém-instaladas. A imagem mostrava o hall principal, o mesmo onde Maria e Sofia costumavam conversar às escondidas. "A tecnologia é uma bênção, não acha?" comentou Vanessa, sem tirar os olhos do monitor. "Assim posso cuidar de todos, mesmo sem estar presente." Maria forçou um sorriso. Mais segurança, né, dona Vanessa? Segurança, vigilância, chame como quiser." Ela virou-se, o olhar cortante. "O importante é saber quem está fazendo o que deve e quem não está." Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Pegou o celular escondido dentro do fundo falso da gaveta e começou a ouvir os áudios que havia gravado até então. A voz de Vanessa cortava o silêncio. Humilhações, gritos contidos, insultos disfarçados de conselhos. Cada arquivo era uma ferida aberta. Pensou em apagar tudo por medo de ser descoberta, mas algo dentro dela dizia que aquelas provas seriam necessárias. Enquanto isso, sua filha Clara piorava. O médico ligara dizendo que o tratamento precisava ser reforçado, e isso significava mais dinheiro. Maria sentia o desespero crescer. Estava presa entre dois mundos: o da filha hospitalizada, que dependia dela para viver, e o da menina que agora também dependia dela para sobreviver emocionalmente. Um dia, Sofia apareceu no quarto de serviço com os olhos vermelhos e uma folha rasgada nas mãos. "Ela quebrou meu diário", disse, a voz embargada. "Disse que eu escrevo mentiras, que estou tentando manchar a imagem dela." Maria sentiu o sangue ferver, pegou o celular e gravou discretamente o relato da menina, pedindo que ela falasse baixinho. "Só diga o que aconteceu, querida. É importante." Sofia contou tudo. As brigas, as humilhações, o controle do corpo, as palavras que doíam mais do que qualquer ferimento. Quando terminou, Maria a abraçou forte. "Um dia, tudo isso vai acabar. Eu prometo", sussurrou. A partir desse momento, as gravações se tornaram sua missão. Maria escondia o celular embaixo de mesas, entre almofadas, até dentro de vasos decorativos. Cada áudio era uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Mas Vanessa, perceptiva como era, começou a sentir algo estranho. Mandou revisar as câmeras, mudou senhas, proibiu a entrada de celulares nos quartos. Um cerco silencioso se formava em torno de Maria. Certa noite, a tensão atingiu o limite.
Um trovão sacudiu a casa, e Clara ligou chorando do hospital, com falta de ar. Maria desabou em lágrimas no pequeno quarto, pedindo a Deus por força. No mesmo instante, ouviu passos do outro lado da porta. Era Vanessa. "Está tudo bem aí, Maria?" perguntou com a voz melosa que ela usava quando queria parecer gentil. Maria limpou o rosto e respondeu: "Está sim, só falando com minha filha." Vanessa pousou a mão na maçaneta. "Lamento muito, de verdade. Deve ser difícil cuidar de alguém tão frágil. Às vezes pessoas assim só trazem sofrimento." A porta se fechou devagar, mas as palavras ficaram. Aquilo foi mais do que uma provocação. Foi uma ameaça velada. Nos dias seguintes, Maria viveu em alerta. Sabia que Vanessa estava tentando quebrá-la, como fazia com Sofia. As duas começaram a se comunicar por pequenos sinais. Uma fita azul no parapeito da janela significava: "É seguro falar." Um botão de camisa sobre o balcão da cozinha significava: "Não fale nada hoje." Enquanto isso, Ricardo permanecia cego. Preparava uma gala beneficente para arrecadar fundos em prol de crianças carentes. Ironicamente, enquanto a própria filha sofria em silêncio. Vanessa cuidava de cada detalhe, sorrindo para as câmeras, encantando convidados, enquanto por trás dos panos alimentava o terror doméstico. Maria sentia que o fim estava próximo. Bom ou ruim, algo iria acontecer. O silêncio já não bastava. As provas se acumulavam, os olhares se tornavam suspeitos, e a mansão dos Oliveira deixava de ser apenas um lar. Era uma prisão de luxo prestes a explodir. E quando o primeiro flash da gala iluminasse o salão, nenhuma câmera seria capaz de esconder o que Maria estava prestes a revelar. A mansão, que antes parecia apenas fria e silenciosa, agora exalava um ar de paranoia. Desde que Vanessa passara a desconfiar abertamente de Maria, o ambiente tornara-se opressivo. Cada olhar da patroa era um interrogatório mudo, cada gesto um aviso. A mulher parecia sentir o perigo se aproximando, mesmo sem saber de onde vinha. E como um animal acuado, reagia com ferocidade. Sofia, antes discretamente mais confiante, voltara a se recolher. Vanessa começara a impor regras ainda mais severas. Tirou o celular da menina, cancelou as visitas da professora particular e até trancou o quarto de Maria durante o dia, sob o pretexto de organizar melhor os horários da casa. Na prática, era uma tentativa de separá-las. "A senhorita anda muito próxima da menina", dissera Vanessa, certa manhã, enquanto Maria limpava a sala. "Espero que não esteja confundindo funções. Ela precisa de disciplina, não de piedade." Maria manteve o tom calmo, mesmo com o sangue fervendo nas veias. "Eu só tento ajudá-la quando posso, dona Vanessa." Vanessa sorriu de lado, um sorriso fino, quase imperceptível. "Cuidado, Maria. Às vezes a ajuda errada destrói mais do que salva." A frase ficou ecoando na mente da empregada pelo resto do dia. Era uma ameaça disfarçada, e Maria sabia. Mas o medo, agora, dividia espaço com algo mais forte: indignação. Ela não suportava mais ver Sofia ser tratada como um fardo. No entanto, as coisas começaram a piorar rapidamente. Certo dia, Maria foi chamada ao escritório de Ricardo. O empresário, sentado atrás da mesa de madeira escura, parecia desconfortável. Ao lado dele, Vanessa observava em silêncio, com as mãos cruzadas. "Maria", começou Ricardo. "Minha esposa comentou algumas irregularidades. Disse que você tem passado tempo demais com Sofia e que tem interferido na educação dela." Maria sentiu o chão sumir sob os pés. "Doutor Ricardo, eu só cumpro meu trabalho. Sofia às vezes precisa de ajuda com as tarefas e eu tento..." Vanessa o interrompeu com falsa doçura. "Ninguém está acusando você de nada. Apenas queremos evitar mal-entendidos. Sofia é uma menina sensível, e qualquer palavra errada pode afetá-la." Maria assentiu, engolindo o orgulho. Sabia que se insistisse, perderia o emprego. Saiu da sala com os olhos marejados e a respiração pesada. Sofia a esperava no corredor, apreensiva. "O que ela disse?" perguntou a menina baixinho. "Que não posso mais ficar tanto com você." Maria tentou sorrir, mas falhou. "Mas não se preocupe, querida. Eu ainda estou aqui." Nos dias seguintes, Vanessa cumpriu o que prometera. Isolou Sofia. A menina passou a fazer as refeições no quarto e foi proibida de conversar com os funcionários. Até o jardineiro recebeu ordens para não se aproximar. Maria, vigiada o tempo todo, mal conseguia trocar 2 palavras com a menina sem que uma das câmeras estivesse virada em sua direção.
Mas mesmo sob vigilância, as duas encontraram formas de resistir. À noite, quando todos dormiam, Maria deixava pequenos bilhetes sob a porta de Sofia. Frases curtas, mas cheias de força. Você não está sozinha. Vai passar. Coragem, meu amor. Sofia respondia desenhando corações minúsculos nas margens dos guardanapos do café da manhã. Era o jeito que encontraram de manter vivo o vínculo que Vanessa tentava destruir. Enquanto isso, Maria continuava gravando. Às escondidas, aproveitava os raros momentos em que Vanessa perdia o controle. Quando gritava, quando quebrava objetos, quando humilhava a enteada por pequenas falhas. Cada áudio era uma ferida registrada, mas agora o perigo era maior. Se a madrasta descobrisse, nada impediria que fizesse algo ainda pior. Certa tarde, Sofia teve uma crise de dor. A prótese estava machucando, mas Vanessa a forçou a continuar os exercícios. Maria observava da escada, o coração apertado. Quando Sofia caiu, exausta, Vanessa apenas murmurou: "Levante. A vida não tem espaço para fracos." Foi a primeira vez que Maria não conseguiu se conter. Desceu as escadas em passos rápidos, ajoelhou-se ao lado da menina e encarou a patroa. "Chega, dona Vanessa. Ela está com dor." O silêncio que se seguiu foi gelado. Vanessa se aproximou devagar, com o olhar flamejante. "Está despedida?" perguntou Sofia, assustada. Maria engoliu em seco, mas manteve a postura. "Se for por defender uma criança, eu aceito o que vier." Vanessa não respondeu. Apenas se virou e subiu as escadas, os saltos ecoando como martelos no chão. Maria ajudou Sofia a levantar e a levou para o quarto. Lá, ajustou a prótese, limpou o machucado e a fez prometer que ficaria calma. "Um dia, isso tudo vai acabar", sussurrou. "Eu te prometo, minha menina." Mas naquela noite o telefone de Maria tocou. Era o hospital. Clara havia tido uma nova crise. Ela sentiu o mundo girar. Precisava manter o emprego. Precisava salvar a filha. Precisava proteger Sofia. Estava no limite. Enquanto chorava em silêncio, do outro lado da casa, Vanessa observava as câmeras e sorria. O jogo de poder estava em curso, e Maria era a peça que ela pretendia eliminar. Mas o que Vanessa não sabia era que, dentro do celular escondido no forro da parede, já existiam provas suficientes para derrubar seu império de mentiras. E Maria, cansada de ter medo, começava a planejar o momento certo de agir, mesmo que tivesse de enfrentar algo semelhante sozinha. O dia da gala beneficente amanheceu com o céu carregado, prenúncio de uma tempestade. A mansão fervilhava de preparativos. Vanessa, elegante como sempre, supervisionava tudo com mãos de ferro. Era uma noite importante. Jornalistas, empresários e políticos estariam presentes. Ela seria a anfitriã de um evento televisionado, destinado a arrecadar fundos para crianças carentes. Ironicamente, a mesma mulher que maltratava uma dentro da própria casa. Maria observava de longe, limpando discretamente o salão. O vestido dourado de Vanessa refletia as luzes dos lustres, e cada gesto seu parecia ensaiado. Ricardo sorria para os convidados, cumprindo seu papel de marido exemplar. Mas sob aquela fachada, Maria via o que poucos enxergavam. Uma família desmoronando por dentro. Sofia, vestida com um delicado vestido azul que contrastava com a expressão abatida, acompanhava a madrasta a contragosto. Os passos curtos e cuidadosos revelavam o desconforto da prótese, ainda machucando. Maria, que havia ajudado a menina a se arrumar, sentiu um nó no peito ao vê-la esconder a dor para não ser repreendida. Durante o jantar, os convidados brindavam, os flashes disparavam, e Vanessa exibia seu sorriso impecável. Falava sobre empatia, caridade e o dever de cuidar dos mais frágeis. Maria, que assistia da lateral do salão, teve vontade de gritar. O cinismo era sufocante. Mas algo no olhar de Sofia naquela noite era diferente. A menina parecia carregar uma decisão silenciosa. Desde que lera os últimos bilhetes de Maria, a verdade liberta, mas machuca primeiro, ela vinha amadurecendo uma coragem que nem sabia ter. Quando o mestre de cerimônias anunciou o início dos discursos, Vanessa subiu ao palco. A plateia aplaudiu. Sua voz doce ecoou pelo microfone. "É uma honra ajudar tantas crianças que precisam de amor, segurança e..." Foi interrompida. Sofia levantara-se da mesa. O salão silenciou. Ricardo tentou segurá-la, mas a menina se soltou, subindo lentamente ao palco. Vanessa, surpresa, tentou manter a compostura. "Querida, o que está fazendo?"
Sussurrou entre dentes. Sofia respirou fundo. A voz trêmula começou a ganhar força. Ajudar crianças? Olhou para a plateia, o rosto pálido sob as luzes. E o que acontece com as que vivem aqui dentro? Um murmúrio atravessou o salão. Vanessa tentou rir. Que gracinha! Minha enteada é tímida, está nervosa. Eu não estou nervosa, gritou Sofia, as lágrimas começando a cair. Eu tenho medo. Medo de dormir, medo de errar, medo de existir nessa casa. Ricardo se levantou atônito. Sofia, por favor. Mas já era tarde. As câmeras estavam viradas para ela. O público prendia a respiração. A menina, com a voz embargada, apontou para Vanessa. Ela me machuca. Todos os dias. E diz que eu mereço. Um silêncio sepulcral dominou o salão. Vanessa, pálida, tentava disfarçar o pânico. Isso é um absurdo. Essa menina precisa de tratamento. Ela está confusa, gritou, tentando recuperar o controle. Foi então que Maria surgiu. Caminhou até o palco, o coração disparado, o celular firme nas mãos. Ela não está confusa, senhora. E eu posso provar. Ligou o aparelho. A gravação começou a tocar pelo microfone. A voz de Vanessa, ríspida e cruel, ecoou no salão. Você é um peso morto, Sofia. Sua mãe se foi por sua culpa. Um coro de murmúrios percorreu o público. Ricardo levou as mãos à cabeça, descrente. Vanessa tentou arrancar o celular das mãos de Maria, mas os seguranças já se aproximavam. Os flashes se multiplicaram. O evento beneficente transformou-se em um escândalo público. Maria, tremendo, protegeu Sofia, que chorava em silêncio. Ricardo, atordoado, fitava a esposa, ou a mulher que acreditava conhecer. Vanessa, desesperada, empurrou todos e correu em direção à saída. Lá fora, a chuva caía com força. Vanessa, espere! Gritou Ricardo, correndo atrás dela. O carro partiu veloz pela estrada molhada. Maria, com Sofia nos braços, olhou pela janela e sentiu o presságio do desastre. Minutos depois, o som de uma freada cortou o ar, seguido de um estrondo. O carro havia derrapado na curva próxima à mansão. Sem pensar, Maria correu sob a tempestade. Os raios iluminavam o caminho. O vento gelado cortava o rosto. Encontrou o carro capotado, fumaça saindo do capô. Vanessa, ferida, tentava sair. Maria, apesar de tudo, abriu a porta com força e puxou-a para fora. Por quê? Você me ajudou? Perguntou Vanessa, ofegante. Porque alguém precisa quebrar o ciclo, respondeu Maria com a voz embargada. Sirenes se aproximavam. Ricardo chegou logo depois, atordoado, ajudando a socorrer a esposa. Sofia observava da varanda, tremendo, mas com um alívio silencioso nos olhos. Aquela noite, que deveria ser o auge das aparências, se transformou no fim de uma farsa. Vanessa foi levada ao hospital sob custódia. As gravações, já enviadas por Maria a um jornalista presente, se espalharam pela mídia. A cidade acordou no dia seguinte com as manchetes estampando o escândalo. Socialite é denunciada por maus tratos à enteada em gala beneficente. Para Maria, não houve vitória nem glória, apenas a sensação amarga de ter feito o que era certo. A tempestade lá fora começava a cessar, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir, e mesmo exausta ela sabia. O silêncio, enfim, havia sido quebrado. O sol finalmente voltou a nascer sobre o casarão dos Oliveira, iluminando as janelas que por tanto tempo haviam escondido dor e silêncio. A tempestade da noite anterior deixara marcas, árvores caídas, muros rachados, mas também um novo ar de leveza. A casa que fora palco de medo agora parecia respirar alívio. Vanessa permanecia internada sob custódia, o rosto estampado em todas as manchetes do país. As gravações feitas por Maria haviam se tornado prova central no processo por maus tratos e abuso emocional. Ricardo, envergonhado, prestava depoimentos diários, tentando lidar com o peso da verdade. E Sofia, enfim, estava livre. Maria se recuperava dos ferimentos que sofrera ao tentar resgatar Vanessa no acidente. No hospital, recebeu flores anônimas, mensagens de apoio e uma ligação especial. O repórter da gala, emocionado com sua coragem, havia criado uma campanha online para ajudar no tratamento da pequena Clara. Em poucas horas, a vaquinha superou todas as expectativas. Mãe, olha só, disse Clara, sorrindo, mostrando o tablet. As pessoas estão ajudando a gente. Maria chorou. Pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de gratidão. O país inteiro parecia se comover com a história da mulher que enfrentou o poder e a mentira em nome da verdade. Dias depois, já em casa, Maria recebeu uma visita inesperada. Ricardo apareceu, acompanhado de Sofia.
Ambos pareciam diferentes, mais humanos, mais frágeis. Eu devia ter enxergado antes, disse Ricardo com a voz embargada. Eu estava cego pelas aparências, preso ao que os outros pensavam. Maria o interrompeu com um gesto gentil. O importante é que agora a Sofia pode respirar em paz. Sofia abraçou Maria com força, e Clara, curiosa, se aproximou sorrindo. Você é a menina da TV, né? Perguntou. Minha mãe fala muito de você. As duas riram. Pela primeira vez, os sorrisos naquela casa eram sinceros. Os meses passaram, e algo bonito começou a florescer das cinzas. Ricardo, movido pela culpa e pela necessidade de reparar o passado, ofereceu a mansão a Maria para um novo propósito. Juntos reformaram o espaço e criaram a ONG Clara Sofia, uma instituição voltada ao acolhimento de mulheres e crianças vítimas de abuso doméstico. No dia da inauguração, balões coloridos decoravam o jardim, e crianças corriam pelo corredor antes sombrio. Nas paredes, quadros com frases inspiradoras substituíam os retratos gelados de família. Maria caminhava pelos cômodos com orgulho silencioso. A casa que fora símbolo de dor agora pulsava vida. Está vendo, mãe? Disse Clara, com o inalador pendurado no pescoço. Agora esse lugar parece feliz. Maria sorriu. Parece mesmo, meu amor. Sofia, já recuperada, assumiu o papel de jovem porta-voz da ONG. Em palestras, contava sua história sem medo, inspirando outras meninas a falarem. Ricardo, por sua vez, dedicava parte de sua fortuna a financiar tratamentos, abrigos e projetos sociais. Vanessa, por outro lado, enfrentava o julgamento público e o peso de suas próprias escolhas. Diziam que tentava negar tudo, mas as provas eram incontestáveis. E, de alguma forma, Maria não sentia ódio, apenas pena. Certo dia, uma equipe de TV foi até a ONG para gravar uma reportagem especial. O repórter perguntou a Maria o que ela sentia ao ver tudo transformado. Ela sorriu, com os olhos marejados. Sinto que a empatia venceu. Nem sempre o bem vem com aplausos, mas quando ele floresce, muda tudo ao redor. Enquanto as câmeras giravam, Clara puxou a mão da mãe. Mãe, posso falar uma coisa? Claro, meu bem. Fala pro pessoal não ir embora agora, porque a história ainda não acabou. Maria riu, e o repórter também. É verdade, disse ela, olhando para a câmera. Se você chegou até aqui, não saia sem se inscrever no canal e deixar o seu like, porque o que vem depois dessa história vai te surpreender. O amor, a coragem e a esperança ainda têm muito para mostrar. As luzes se apagaram lentamente, e o vídeo encerrou com uma cena curiosa. Clara e Sofia pintando juntas uma placa que seria colocada no portão da mansão. As duas riam enquanto escreviam em letras grandes e coloridas. Aqui mora a coragem. A câmera se afastou, mostrando o casarão sob o pôr do sol, agora reformado, cheio de vida e de vozes infantis. Uma música leve começou a tocar ao fundo. Maria apareceu na varanda, observando as duas meninas brincarem. Eu disse que um dia isso ia acabar, murmurou sorrindo. Mas nunca imaginei que acabaria assim. Clara, ouvindo de longe, gritou. Assim como, mãe? Maria riu, com tanta alegria, e pela primeira vez em muito tempo, o som que ecoou por toda a antiga mansão não foi o de choro, nem de silêncio, foi o som de risadas. E antes da tela escurecer, a narração final trouxe uma última mensagem. Às vezes, a vida nos coloca em casas escuras, para que possamos aprender a acender a nossa própria luz. Se você acredita nisso, compartilhe essa história. E não esqueça, se inscreva no canal, porque histórias que tocam o coração como essa ainda estão por vir. A música aumentou, o logo do canal apareceu, e assim a história de Maria, Clara e Sofia terminou, não com dor, mas com renascimento. Porque toda ferida, quando cuidada com amor, pode virar força. E toda mansão que um dia foi prisão pode, com coragem, se transformar em lar.